Graça e paz, querida e amada Igreja de Cristo Jesus. Nós estamos aqui hoje em nossa 17ª live, no nosso 17º dia de jejum e oração. E o nosso coração nesse sábado, nessa viração de dia, tem o propósito de encontrarmos nas Escrituras Sagradas aquilo que o Senhor tem para nós. A palavra do Senhor, ela é viva e eficaz, ela traz revelações poderosas. E à medida em que você vai entrando na live, você que está acompanhando ao vivo, Débora, Paula, sejam bem-vindas. Que alegria ter vocês conosco aqui. Mamãe Graça, seja bem-vinda, irmã Graça. Todos nós juntos neste propósito de jejum e oração. Estamos aqui na certeza e na convicção de que o Senhor tem nos honrado. Ele tem ouvido o nosso clamor, Ele tem atendido ao nosso propósito. O propósito de quando nós estamos em jejum e oração, seja bem-vindo, Léo. O nosso propósito de jejum e oração é entender que o jejum e a oração não é o fim. O jejum e oração é o meio. É o meio para o qual o Senhor tem nos designado. É o meio para alcançar o desejo do coração de Deus para a nossa vida. Que a intenção do nosso coração não seja estar em jejum e oração visando as nossas mãos, visando os nossos interesses pessoais, os nossos interesses particulares. Jejum e oração não tem a finalidade para atender aos desejos da carne. Pelo contrário, tem a finalidade de fazer a nossa carne morrer. Um dos objetivos de estarmos em jejum e oração é colocarmos a nossa vida diante do Senhor para que Ele nos dirija, para que Ele nos confronte, para que Ele amoleça o nosso coração. A Bíblia diz que a palavra do Senhor ela é como uma espada de 2 gumes, que ela vai até a divisa da alma e da medula. E quando ela encontra a divisa da alma e da medula, ela faz essa separação e ela identifica onde é que está o problema. Deixa eu te dizer uma coisa, o teu problema, o meu problema não está no espírito. Nós já somos vivificados e restaurados no espírito. O nosso problema não está na medula, não está onde dá a vida, gera vida. Jesus é a nossa vida. A área onde o Senhor precisa nos tratar é na alma. É por isso que nos propósitos do nosso jejum é fazer com que o Senhor tenha liberdade para tratar em nossa alma. Temos visto ao longo desses dias que alma representa mente, psique. Então o homem ele é corpo, mente e espírito, corpo, psique e espírito, corpo, alma e espírito. Então quando nós temos o entendimento de que a nossa mente, que é a sede das nossas emoções, sede dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, estamos falando de alma. Então temos que ter o poder, seja bem-vinda Kellen, temos que ter o poder do Espírito governando a nossa alma, dirigindo os nossos pensamentos, dirigindo os nossos sentimentos, nossas emoções. Que os nossos desejos e vontades sejam dirigidos pelo Espírito e não pela carne. A alma, ou ela se inclina para a vontade da carne, ou ela se inclina para a vontade do Espírito. Então os nossos pensamentos, ou eles são dirigidos pela carne, ou serão dirigidos pelo Espírito. Então é aqui que entra a necessidade de estarmos em jejum e oração. Se nós estivermos em jejum, em oração, em meditação, em comunhão com o Senhor, Ele, o nosso Deus, promete que através desses meios, através da meditação da palavra, Ele vai nos encher do seu Espírito, nos capacitar, nos empoderar. Irá vivificar a nossa unção interior. Vocês entendem o que nós estamos fazendo? É por isso que é tão importante eu e você nos mantermos firmes no propósito de jejum e oração. Que mesmo depois de, ao concluir esses 30 dias, possamos usar toda essa experiência dos 30 dias como um hábito, como um estilo de vida, como uma rotina. Deus quer levar a mim e a você a não estarmos mais terceirizando a nossa espiritualidade, terceirizando a nossa fé, confiando nos outros. Não! Chegou a hora de nós não sermos mais homens carnais. A Bíblia fala de 3 tipos de homens. Paulo fala do homem natural, do homem carnal e do homem espiritual.
E os teólogos entendem que o homem natural é aquele que ainda não entregou a vida a Cristo Jesus, é aquele que ainda não nasceu de novo. Se você já nasceu de novo, você não é mais um homem natural, ou seja, só tem a vida natural deste mundo e está completamente desconectado de Deus. Se você já se rendeu a Jesus Cristo e reconheceu a Ele como seu Senhor e seu Salvador, então você não é mais um homem natural. Então, a partir do momento em que você se rende a Cristo Jesus, você não é mais um homem natural. A Bíblia chama esse homem de homem carnal, aquele que ainda precisa tomar o leite materno, aquele que ainda está nos primeiros passos da sua fé. Muitos estão nos primeiros passos da sua fé e não saem deles. Não crescem, não amadurecem, não conseguem chegar a ser um homem espiritual. O homem carnal, ele só discerne as coisas carnalmente, como criança, como bebê. A visão do homem carnal é limitada. A visão e o entendimento do homem carnal, sempre ele depende e espera que o outro interprete para ele, o ajude, faça tudo por ele. Queridos, o desejo de Deus é que eu e você, a gente rompa essa esfera. Entenda, é poderoso quando Lucas nos revela que Jesus Cristo ele crescia em graça diante de Deus e diante dos homens. Uau, há um segredo poderoso aqui. Eu não sei porque o Senhor está nos dirigindo, a gente sempre começa com oração, mas o Senhor está nos mandando levar essa palavra a vocês agora de abertura, para incentivá-los a manterem-se firmes no propósito de jejum e oração. O nosso coração muitas vezes ele está focado, entendendo de maneira incompleta o que significa graça. Graça é o favor imerecido de Deus, com certeza, é o favor imerecido de Deus. Só que graça vai muito mais além disso. Graça é a capacidade que eu e você temos, dada pelo Senhor, para resistir o dia mau. Graça é a capacidade que o Senhor tem nos dado para estarmos firmes em qualquer tipo de circunstância. Graça é o poder que o Senhor tem nos dado para ficarmos estáveis diante de qualquer desafio. Graça significa poder. Graça, todas as vezes que você ouvir a palavra graça, interprete a palavra graça como poder. Interprete a palavra como empoderamento, interprete como unção. É tudo a mesma coisa. A Bíblia diz que é pela graça que nós somos salvos, ou seja, é pelo poder de Deus que nós fomos salvos. Seja bem-vindo, Vera. É pelo poder de Deus que fomos salvos. Não é mediante as nossas obras humanas, é pelo poder de Deus. É pelo poder de Deus que nós obedecemos os seus mandamentos. É pelo poder de Deus que nós estamos fortalecidos no Senhor. É pelo poder dele, é pela graça, é pela unção dele. É por isso que um dos objetivos deste jejum e oração é buscar o revestimento de poder, buscar a unção do alto, os dons do Espírito Santo. Nós precisamos dos dons do Espírito. Vocês entendem isso? É muito importante a gente entender o porquê que estamos jejuando, o porquê que estamos nessa linha, nessa frente de jejum e oração. Se eu e você nós permanecermos firmes nesse propósito, não tenha dúvida nenhuma, a graça do Senhor é suficiente para nós. Lembram-se do que Jesus disse? Jesus disse em Lucas, ele disse que... Ou melhor, Lucas falou sobre Jesus, ele disse, e crescia Jesus em graça diante de Deus e diante dos homens. Você sabe, seja bem-vindo, Jardel. Você sabe o que significa crescer em graça diante de Deus? É que ele crescia no poder e pelo poder de Deus. Então, Jesus cada vez mais que amadurecia, ele tinha mais experiências, ele era empoderado, ele era capacitado, ele era transformado pelo poder de Deus. Gente, interprete graça como o único meio que Deus nos deu para sermos não somente salvos, mas também para sermos santificados. Então este processo de santificação, de equilíbrio, de termos um crescimento espiritual, de levarmos a nossa alma a viver na direção do Espírito, seja bem-vinda, Winnie. O desejo de Deus para tudo isso é que a gente alcance a estatura de varão perfeito. Faz sentido para você? Vamos orar agora. Eu quero que você agora, ao entender sobre tudo isso que falamos, possa entrar em oração, compreendendo a necessidade do Senhor nos tratar, compreendendo a necessidade do Espírito Santo estar ministrando a nós. Necessitamos estar com o coração, mente e alma alinhados a Ele. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós entramos em oração diante do Senhor.
Sabemos, Senhor, que os dias são maus. Sabemos, Senhor, que o mundo jaz no maligno, mas nós não fazemos parte do mundo. Nós estamos no mundo, mas não fazemos parte desse sistema do mundo corrompido, perdido. E a nossa oração, Senhor, é para que o Senhor nos leve ao pleno conhecimento de Cristo Jesus. Mas não chegaremos a esse pleno conhecimento se nos mantivermos querendo tomar apenas o leite materno, que não nos faz crescer. Pai, mas assim como todo o bebê que ao nascer, o Senhor já o programou para naturalmente experimentar o crescimento, passando por todas as fases da infância, da criancice, da pré-adolescência, adolescência, juventude, vida adulta e velhice. Pai, é assim que nós oramos a Ti. Leva, Senhor, a nossa mente, a nossa psique, leva a nossa alma a não ter mais atitudes infantis, a não ter mais pensamentos, comportamentos e hábitos infantis, a não ficar mais com os estilos antigos, as rotinas infantis, como crianças, como vítimas, cheios de mimimi, cheios de criancice. Não, Senhor, nos leva, Senhor, a plena maturidade na alma. Nos dá, Senhor, este crescimento, a semelhança de Cristo Jesus, assim como Ele crescia diante do Senhor e diante dos homens, nos faz crescer. Mas, Senhor, nós sabemos que é impossível isso acontecer com a força do nosso braço. Nós não conseguimos. A Tua palavra diz que nós não conseguimos acrescentar sequer um fio de cabelo da nossa cabeça. Senhor, nós não temos controle do tempo, nós não temos controle do amanhã, nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, a gente não sabe nada, mas o Senhor sabe tudo. É por isso que estamos em Tua presença, Pai. Nos fortalece, nos empodera, nos capacita, nos unge com o mesmo óleo de unção que o Senhor ungiu a Jesus Cristo, na qual o Senhor o levantou e o Senhor o ergueu e fez dele, Senhor, um varão segundo o Teu coração, a semelhança do que o Senhor fez com Jesus. E ele, Senhor, conseguiu te obedecer em todos os seus caminhos, porque sobre ele estava o Espírito de excelência do Senhor, sobre ele estava a graça e o poder do Senhor. A Tua palavra diz, Senhor, que ele, quando saiu do deserto, ele saiu debaixo do poder, debaixo da virtude do Espírito Santo. Pai, a nossa oração é que durante esses 30 dias de jejum, o Senhor esteja nos empoderando, o Senhor esteja nos capacitando. O Senhor disse que não negaria o Teu Espírito a quem aqueles a quem pedissem ao Senhor. E aqui nós estamos Te pedindo, aqui nós estamos Te rogando. Libera o Teu Espírito Santo sobre nós. Libera o Teu Espírito Santo sobre o Teu povo. Libera o Teu Espírito Santo sobre cada homem, sobre cada mulher. Libera o Teu Espírito Santo. Libera, libera, libera. Libera por amor do Teu nome, libera pelo amor da Tua palavra, porque o Senhor diz que zela para a Tua palavra e pela Tua palavra para que ela se cumpra. O Senhor declarou, Jesus, que passariam os céus e a terra, mas a Tua palavra não passaria. Senhor, faz cumprir o Teu mandamento nos dias de hoje, de que o Senhor derramaria do Teu Espírito sobre toda a carne, sobre toda a carne. Pai, a minha oração é que sobre estes que nos acompanham na live, sobre todos aqueles na qual nós temos apresentado diante do Senhor, intercedendo pelos homens e mulheres que os Teus filhos têm apresentado diante de Ti, nossos amigos que o Senhor nos deu para interceder por eles. Senhor, a nossa oração é que o Senhor nos dê a liberdade do Teu Espírito, que o Senhor libere o Teu Espírito sobre nós, que venha sobre nós, Senhor, o poder do alto, que venha sobre nós o revestimento do alto, que venha sobre nós a unção do alto, que venha sobre nós a visão do alto, que venha sobre nós, Deus, a frequência do céu com a terra. Não queremos mais, Senhor, ter a nossa frequência com o mundo. Desativa, Senhor, a nossa frequência com esse sistema mundano. Desativa a nossa frequência com os desejos da carne. Desativa as nossas frequências, Senhor, com as influências das trevas.
Queremos dizer não ao pecado, queremos dizer não à ira, queremos dizer não à raiva, queremos dizer não ao ressentimento, à mágoa, queremos dizer não à insensatez, queremos dizer não à intolerância, queremos dizer não às tolices, às idiotices, queremos dizer não às criancices, Pai. Dizemos não agora a tudo isso, recusamos e rejeitamos todo o prato de banquete que o inimigo possa querer nos oferecer. Pai, o único fruto que queremos saborear é o fruto do Espírito, o único alimento que queremos ter é o alimento que flui da videira verdadeira, que é Cristo Jesus para nossas vidas. Nos faz, Pai, alimentar-nos deste fruto, nos faz abastecer-nos deste fruto, nos faz viver em função desse fruto, nos faz andar em função desses frutos, Pai. Tem misericórdia de nós. A nossa vida, Senhor, como o Senhor disse, ela é como um sopro nessa terra. Ela logo passa, mas a Tua palavra permanece para sempre. Traz, Senhor, ao nosso corpo físico. Traz, Senhor, ao nosso corpo físico a plenitude de uma vida saudável. Traz, Senhor, ao nosso corpo físico, Deus, o equilíbrio em todas as suas taxas hormonais. Traz, Senhor, ao nosso corpo físico a consciência plena e absoluta de que não somos mais de nós mesmos. Nos liberta, Senhor, da glutonaria. Liberta, Senhor, o nosso corpo dessas dopaminas que tanto fazem mal a ele. Sim, Senhor. Deus, em nome de Jesus, todo o tipo de elemento que está gerando dopaminas no nosso corpo, nos levando ao vício. Senhor, todo o vício das redes sociais, todos os vícios na área da prostituição, todos os vícios na área financeira, todos os vícios conectados a trabalho, todos os tipos de vícios, Senhor. Todos os vícios ligados, Senhor, às redes sociais, todos os vícios. Nos liberta de tudo isso. Todos os vícios ligados às mentiras, todos os vícios ligados à fofoca, ligado a disse-me-disse, todo tipo de vício, Senhor, ligado à necessidade de se envolver na vida alheia. Nos liberta disso, Senhor. Nos liberta dos vícios de querer controlar todas as coisas. Nos liberta, Senhor, dos vícios, dos entretenimentos que esse mundo oferece. Senhor, não estou dizendo que não podemos nos entreter. Não estou dizendo que não podemos usufruir da natureza e daquilo que o Senhor criou para nós. Pelo contrário. Mas o que nós não queremos, Senhor, é viver uma vida viciante, viciada naquilo que corrompe, naquilo que perece. Nos leva, Senhor, a viver uma vida de equilíbrio espiritual, emocional e físico. Leva, Senhor, o nosso corpo a não ficar mais dependentes de açúcar ao extremo, dependentes de sal ao extremo, dependentes de gordura ao extremo. Leva o nosso corpo, Senhor, a viver em uma mentalidade sadia. Pai, nos dá uma mente sã. Não queremos viver, Senhor, com uma mente doente, com uma mente, Senhor, contaminada pelas coisas, Senhor, que perecem e que nos fazem mal. Pai, sonda agora o nosso interior. Rogamos e oramos pela Tua intervenção. Senhor, todos os tipos de práticas, Senhor, que estão conectadas à iniquidade, que estão conectadas, Senhor, a fazer mal ao nosso corpo, a fazer mal ao nosso espírito, a fazer mal à nossa alma, e que talvez a gente ainda nem tenha conhecimento delas por ignorância. Espírito Santo, quem pode mostrá-las senão o Senhor? A minha oração agora é que o Senhor traga luz sobre todas as áreas de trevas que possam existir na nossa vida. Todas as áreas de trevas que possam existir em nossa alma. Todas as áreas de trevas que estão ainda ligadas aos nossos comportamentos, às nossas ações. Senhor, nos revela, nos mostra.
É o Senhor quem nos molda, é o Senhor quem nos aperfeiçoa. Que durante esses dias de jejum e oração, o Senhor esteja nos aperfeiçoando, o Senhor esteja nos moldando. Como, Senhor, um lindo pintor pintando uma moldura, como um músico preparando uma linda sinfonia. Pai, eis-nos aqui. Eis-nos aqui. Queremos, Senhor, estar ligados ao Teu coração. Queremos estar dirigidos pela Tua boa, perfeita e agradável vontade. Fala conosco pela Tua palavra. Alimenta-nos pela Tua palavra. Que possamos ter a alegria e o privilégio de entender os Teus princípios e valores. Nos ensina todas as coisas. É assim que oramos, Pai, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Sejam bem-vindos todos que estão conosco nessa sala. Daniele, Maikes, Caliane, eu acho que é isso, Tânia, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Olha só o que diz aqui no capítulo 7 de Daniel. Nós iremos agora meditar no capítulo 7 de Daniel. Já durante 16 dias, hoje pela manhã, concluímos o capítulo 6 e já entraremos no capítulo 7. E aí, então, nós já estamos no nosso 17º dia de jejum, estão faltando só 13 dias. Já estamos, aleluia, em contagem regressiva. E eu tenho certeza que o Senhor vai nos fortalecer e nos levar até o final, para a glória do Seu nome. E o que o Senhor tem para nos dizer aqui no capítulo 7? Bom, antes de mais nada, a gente precisa entender esse contexto do capítulo 7 de Daniel. Esse capítulo 7 ele foi escrito no período de Belsazar, quando Belsazar era rei ainda. Então significa que os capítulos 5 e 6 de Daniel, eles aconteceram depois do capítulo 7, 8 e 9. Tá certo? Então os capítulos agora que a gente vai ler, se a gente fosse analisar de maneira cronológica, eles aconteceram depois. Mas a nossa leitura agora, o mais importante é entender que todas essas visões já não são mais visões de terceiros. Já são visões que Deus dá diretamente a Daniel. São interpretações do futuro que Deus dá diretamente a Daniel. E isso aqui tem uma lição importante para mim e para você. Tem coisas que Deus quer revelar a outros sobre nós. Tem coisas que Deus quer ministrar a nós através de outros. Mas tem coisas que Deus quer ministrar a nós diretamente. E como a gente vai ver aqui, o Senhor ministrou diretamente a Daniel. O Senhor falou diretamente ao seu coração. Entenda, queridos, a importância de eu e você estarmos tão conectados ao Senhor em espírito, aonde a gente consegue entender o que Ele quer nos dizer. É por isso que precisamos estar alinhados à sua frequência. Diz aqui no verso 1 do capítulo 7. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões na sua cabeça. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Isso aqui é importante, queridos. Quando geralmente Deus dá sonhos a mim e a você, a gente tem que ter a disciplina de anotar, disciplina de escrever. Quando nós desprezamos os sonhos, desprezamos aquilo que o Senhor está falando conosco, isso significa que a gente não está dando valor àquilo que Ele está falando. Então, se a gente não dá valor àquilo que Ele está falando, por que Ele vai continuar falando? Mas quando a gente registra, a gente está dizendo, Senhor, eu estou dando valor ao que o Senhor está falando comigo. Eu estou dando valor, eu quero anotar, eu quero entender e aprender o que o Senhor está dizendo. O verso 2 continua. Falou Daniel e disse, eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu combatiam no mar grande. Isso aqui é muito interessante. O que significa 4 ventos do céu? Bom, quem tem o controle sobre os ventos? Ninguém. E quando ele fala sobre 4 ventos, seja bem-vindo Marcelo, seja bem-vindo Kigrauini, o que ele quer dizer sobre os 4 ventos? Ele está dizendo sobre uma força que está fora do controle do homem.
Ele está dizendo que existe impetuosidade, existe tempestades, existem algo que acontece que foge o controle natural, foge o controle racional do controle humano. Mas ele está dizendo que somente um tem um controle: Deus. Deus tem o controle sobre os 4 ventos. Assim como Jesus disse, assim como o homem não sabe de onde o Espírito vem, nem para onde, de onde o vento vem, nem para onde o vento vai, assim é todo aquele nascido de novo. Então, que a nossa vida seja guiada pelos ventos do Senhor, na direção do Senhor. E aí ele continua dizendo, mar grande. O que significa mar grande? Entenda mar grande como nações. Entenda mar grande como povos, como nações. Então ele está dizendo que vinham ventos fortes, fora do controle humano, fora do controle dos políticos, fora do controle racional dos homens, ações que eles não poderiam deter. Ou seja, era a vontade divina que aquilo acontecesse. Deus estava no controle. E a primeira coisa que ele vê são 4 animais grandes, diferentes um dos outros, que subiam do mar. Quando ele fala de 4 animais grandes, ele está falando de 4 reinos. Ele está falando de 4 governos mundiais. E percebam que ele está dizendo que são diferentes um do outro, ou seja, cada um irá agir de uma forma, irá operar de uma forma. Perfeito? E aí então o texto continua. O primeiro era como um leão e tinha asas de águia. Eu olhei até que lhe foram arrancadas as asas e foi levantado da terra e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Quem foi este primeiro rei? Nabucodonosor. Ele está falando aqui do reinado babilônico. Foi o primeiro império, como leão. Nabucodonosor foi esse primeiro reinado que governou, em que o domínio e o controle dele foi em praticamente todo o mundo, como leão, de maneira feroz, de maneira poderosa ele domina. E aí quando diz que tirou as asas dele, imagina um leão com asas, ou seja, tinha uma capacidade de dominar todas as áreas. O alcance deles, a visão deles de domínio era muito grande. Essa é a interpretação que a gente tem do primeiro versículo, do primeiro reino. E aí então vem o segundo reino, que diz assim: continuei olhando, e eis aqui um segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre seus dentes. Imaginem isso, um urso com 3 costelas entre seus dentes. E foi-lhe dito assim: levanta-te e devora muita carne. Aqui ele está falando do Império Medo-Persa, que se tornou muito maior do que o Império Babilônico no poder de destruição, no poder destrutivo. Esse foi o Império Babilônico, tá? Ou melhor, o Império Medo-Persa. E nós já vimos sobre ele. Logo no verso 6 ele diz: disto isto eu continuei olhando, e eis aqui outro animal semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Aqui ele está falando do Império Grego, que assume o controle, 4 cabeças. Ele está falando em 4 frentes. A cultura grega, ela nos influencia até hoje. A cultura grega, ela muda a língua. Hoje, a língua universal é o inglês. Naquela época, a língua universal se tornou o grego. Todas as nações falavam o grego para poder comercializar e para poder conversar entre si. Então, para você ter uma ideia do domínio e do controle, que não foi apenas bélico, mas também intelectual, religioso, os deuses gregos ficaram muito famosos e foram adotados por muitas nações. E aí aqui então continua no verso 7. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 pontas. Este animal aqui
é o reino romano, foi o Império Romano. Percebam que essa visão ela é dada a Daniel em forma de animais. É a mesma visão, é a mesma interpretação do sonho de Nabucodonosor. São visões diferentes com a mesma interpretação. 10 formas. Quando ele fala aqui sobre 10 pontas, são 10 reinos. Então é o Império Babilônico dividido em 10 no regime dele semi-democrático, semi-republicano. Então esse controle e esse domínio, e ele está dizendo aqui que esse império era terrível, ele foi mais forte e mais poderoso que os demais em termos de controle e em termos de tempo de existência. É muito forte esse texto aqui. Agora, quando ele fala dos 4 animais, um se devorando entre si, um guerreando contra si, gente, é muito interessante isso, porque a gente observa que não é muito diferente dos dias atuais. Nos dias atuais, um querendo vencer o outro, um querendo competir contra o outro, um querendo destruir o outro. E no final nós vamos entender que Deus está no controle de tudo. E muitas vezes os homens, sem entender e sem conhecer a vontade e o poderio de Deus, acabam tomando decisões erradas e impensadas. Sabe, quando a gente olha para essa capacidade de Daniel de receber diretamente de Deus revelações profundas, Deus ensina a mim e a você que é possível eu e você já sabermos com antecedência aquilo que vai acontecer no futuro. A Bíblia diz que Deus jamais faz alguma coisa sem antes falar e avisar aos seus filhos, aos seus profetas. Antes de acontecer alguma coisa com você, Deus vai falar contigo, Deus vai ministrar a você. É por isso que você precisa estar atento à voz do Senhor. Você entende a necessidade de você estar com uma frequência correta para receber o entendimento no Espírito da palavra e esse entendimento você possa vivê-lo e descansar no Senhor, sabendo que Ele vai cuidar de você em todas as coisas. Sejam bem-vindos, Marta, Elaine também, sejam todas bem-vindas. Eu queria orar com você agora para a gente estar entregando o nosso jejum do dia de hoje, quem está entregando, ou aqueles que estão começando agora às 18 horas, que você possa agora estar apresentando ao Senhor. Vamos orar? Pai, recebe o nosso louvor e a nossa adoração, que o Senhor possa estar recebendo, Senhor, mais um dia de jejum e oração, e que assim como o Senhor ministrava, falava ao coração de Daniel, e o Senhor tinha contato com ele através de sonhos e visões, e o Senhor encontrou nele um coração pronto e disposto a se revelar a ele, e não só se revelar, mas dar o entendimento. Faz assim conosco. Nos leva a esse nível de maturidade como o Senhor levou a Daniel. Nos leva a esse nível de intimidade, de comunhão com o Senhor, aonde o Senhor tem alegria em revelar a nós os segredos do teu coração. Que possamos ter prazer em ouvir a tua voz. Que possamos ser diligentes, disciplinados. Quando o Senhor falar conosco, não desprezarmos, mas guardar em nosso coração e praticar esses ensinamentos. Que cada revelação do Senhor não seja para nos trazer medo, preocupação e ansiedade, pelo contrário, mas seja para o Senhor revelar a nós que o Senhor está no controle de todas as coisas. Que o Senhor gere essa paz e essa confiança no coração dos meus irmãos, que eles confiem no Senhor, que eles descansem no Senhor e que eles nunca se esqueçam de que o Senhor está no controle de todas as coisas. É assim que nós oramos e os abençoamos e fazemos isso em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Um beijo no coração de todos vocês. Amanhã, domingo, primeiro dia da semana, nosso 18º dia de jejum. Vamos estar juntos, se Deus quiser, às 6 da manhã. E por favor,
Mandem os nomes de todos aqueles por quem você quer que a gente esteja orando. Estamos clamando e orando, intercedendo por eles. Seja um canal de Deus para a vida deles, tá bom? Um beijo no coração de todos. Grande abraço e até lá.